Terapias de suporte, histórico e definições. Surgido na década de 90, as terapias ou tratamentos de suporte visam garantir a melhor qualidade de vida possível para os participantes nos níveis físico, psicológico e social em todos os momentos da vida. Eles podem ser dispensados durante toda a doença. O primeiro plano câncer, o de 2003, dentro da medida 42, prevê o desenvolvimento de terapias de suporte que eu define como o conjunto de terapias e apoios necessários às pessoas doentes ao longo da doença, em conjunto com os tratamentos oncológicos ou oncohematológicos específicos quando existirem. Bom, eu vou ler a definição do que é esse plano câncer. O primeiro plano câncer foi lançado pelo presidente da República, Jacques Chirac, em 24 de março de 2003. Isso é na França, tá? E abrangeu o período de 2003 a 2007. O segundo foi para o período de 2009 a 2013, e foi anunciado por Nicolas Sarkozy, dos 2 de novembro de 2009. Então, na França existe esse plano câncer. Continuando a leitura. Essa abordagem global da pessoa doente supõe que todas as terapias envolvidas em oncologia tenham em conta a dimensão das de suporte no tratamento dos pacientes sobre sua responsabilidade, inclusive em termos da continuidade dos tratamentos. As terapias de suporte não são uma nova especialidade, mas são definidas como uma organização coordenada de diferentes competências envolvidas conjuntamente às terapias específicas oncológicas no tratamento dos pacientes. O texto ministerial, com a circular número 101, de 22 de fevereiro de 2005, relativo à organização das terapias em cancerologia, especifica no parágrafo relativo às terapias de suporte o seguinte: elas representam a abordagem inicial paliativa, participativa das equipes transversais, com um projeto comum e o recurso a especialistas externos envolvidos neste mesmo momento inicial do processo. As competências de recurso às terapias de suporte associam principalmente os profissionais da luta contra a dor, as equipes de terapias paliativas, os profissionais de psico-oncologia, os profissionais treinados em acompanhamento social dos pacientes, as estruturas, as equipes de profissionais formados nos campos da nutrição e da reabilitação funcional. Durante muito tempo, as terapias de suporte ou apoio foram principalmente relacionadas com as terapias paliativas. Essas terapias podem ser providas desde o início da doença, propostas ao longo de toda a doença durante ou após os tratamentos convencionais. O desenvolvimento progressivo das terapias de suporte na França, particularmente na oncologia, exige a coordenação de equipes, que às vezes existem, mas que são muito pouco numerosas e, por vezes, muito frágeis por causa de seu isolamento. No terceiro plano câncer, apresentado em 4 de fevereiro de 2014 por François Hollande, o acesso a terapias de suporte é abordado igualmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. As terapias de suporte ou apoio incluem em ampla aceitação o tratamento da dor e os problemas alimentares, o apoio psicológico, o acompanhamento social durante a doença e as terapias paliativas. Elas fazem parte integrante agora do que se espera de terapias de qualidade. Mas o acesso às terapias de apoio, tanto para as pessoas com câncer, bem como para seus assistentes e parentes, ainda enfrenta uma falta de legibilidade da oferta e ainda precisa ser melhorado. A detecção das necessidades dessas terapias de apoio deve ser organizada desde o início dos tratamentos e em seguida ao longo do percurso, para todas as pessoas atingidas pelo câncer, para evitar as desigualdades ao acesso. Melhorar o acesso às terapias de suporte de qualidade significa produzir diretrizes nacionais de melhores práticas sobre terapias de suporte, facilitar a acessibilidade financeira às terapias de suporte, tanto na cidade como no hospital, como parte das reflexões sobre a evolução dos métodos dos tratamentos. Terapêuticas classificadas como de suporte ou apoio, ou as terapias complementares.
algumas definições. As terapias complementares agrupam abordagens práticas, produtos de saúde e medicamentos que normalmente não são considerados como integrantes da medicina convencional ou em dado lugar e período. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os termos medicina complementar e medicina alternativa, às vezes também chamada medicina não convencional, ou terapias alternativas, referem-se a um amplo conjunto de práticas de saúde que não estão integradas no sistema de saúde predominante. Essa definição inclui terapias médicas, que vão desde o uso de preparações à base de plantas, extratos de animais e ou minerais, às abordagens não medicamentosas, onde se encontram a acupuntura, a hipnose e etc. O Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa classificou e agrupou as diferentes abordagens de medicinas ou terapias complementares em várias famílias. Essas terapias são mais desenvolvidas em alguns países que em outros. Existem vários tipos dela. Conceitos médicos globais ou terapias biológicas. Agrupam sistemas holísticos, isto é, favorecendo uma abordagem global da pessoa, incluindo seu corpo, sua psique e seu espírito, e consistem na ingestão de várias substâncias naturais, como a homeopatia, a fitoterapia, a aromaterapia, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, que são técnicas originárias da Índia e etc. Abordagens psicológicas ou espirituais. Inicialmente, elas visam favorecer a capacidade do espírito em influenciar o funcionamento do corpo. Nesse sistema corpo-espírito, encontram-se intervenções que agora fazem parte do arsenal terapêutico convencional. Participação em grupos de fala ou autoajuda, psicoterapia cognitivo-comportamental e o relaxamento. Mas também a meditação, a cura pela fé, a cura mental, a arte-terapia, a musicoterapia, a hipnose e etc. Terapias corporais ou técnicas de manipulação. Elas são baseadas nos movimentos ou em manipulações de certas partes do corpo por um terapeuta. A quiropraxia ou quiropatia, a osteopatia e massagens fazem parte desse conjunto. Terapias energéticas ou baseadas em fluxos de energia. Via toque ou pelo uso não convencional de campos magnéticos, encontram-se elas como o Reiki, o Qigong, a terapia eletromagnética, a Mora terapia, etc. Principais razões para a utilização de terapias complementares em tratamentos de suporte. Primeiro, mitigar os efeitos indesejáveis do tratamento anticâncer. Segundo, estimular o sistema imunológico, fortalecer as defesas do organismo para melhorar suporte, para melhor suportar o tratamento. E terceiro, aumentar a qualidade de vida, um tópico discutido no próximo capítulo. Melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer ou que já o tiveram. Hoje fala-se cada vez mais sobre curar o câncer, mas também deve-se acrescentar aqui a noção de qualidade de vida. Esta também é parte do essencial no tratamento a escolher. É necessário saber que a medicina de hoje deve evoluir para essa aliança terapêutica entre paciente e terapeuta. De fato, o tratamento dos pacientes como um ser integral aumenta o seu grau de adesão com melhor conformidade, o que, do ponto de vista econômico, também tem importância, tendo em conta os custos financeiros significativos dos tratamentos de oncologia. Os tratamentos convencionais em oncologia, é certo, avançaram com os melhores resultados para um bom número de tipos de câncer, mas às vezes com efeitos colaterais significativos e até mesmo causando sequelas. É por isso que o objetivo da oncologia evoluiu. Não é apenas uma questão de curar ou prolongar a vida em questão, mas também de preservar ou melhorar a qualidade de vida, levando-se igualmente em consideração a opinião do paciente. Na verdade, é ele que está na posição de determinar a qualidade de vida que deseja. Graças a esse avanço, a sua gestão será melhor, o que, além disso, favorecerá a otimização da estratégia terapêutica. História do conceito de qualidade de vida. A primeira iniciativa visando levar em conta a qualidade de vida na oncologia veio do oncologista norte-americano Karnofsky, juntamente com o oncologista Burchenau, em 1949.
Esses pesquisadores imaginaram uma escala simples medindo o impacto do câncer e seus tratamentos sobre o funcionamento físico dos pacientes cancerosos em tratamento com quimioterapia. Essa é a escala de Karnofsky, usada ainda hoje. A forma proposta é de uma escala de 10 em 10, com extremos sendo 0 e 100, permitindo medir por um índice de performance as consequências físicas e funcionais da doença sobre as qualidades físicas, bem como sobre as atividades profissionais e da vida cotidiana. No entanto, essa escala é limitada à avaliação pelo próprio médico do único aspecto funcional físico do paciente, indo desde a incapacidade de cuidar de si mesmo até a capacidade de atividade normal, o que já não corresponde mais à definição de qualidade de vida hoje reconhecida. Bom, tem a tabela, eu acho mais interessante vocês avaliarem a tabela dentro do livro, porque são pontos, né? Vou continuar a leitura. A qualidade de vida, QDV, qualidade de vida, é um termo que aparece nos Estados Unidos em meados dos anos 60. É uma noção subjetiva sobre a experiência, né? Aliás, onde a experiência é apreciada através de diferentes domínios. É, portanto, multidimensional e envolve autonomia física, falta de sintomas físicos, bem-estar psicológico, espiritual e social e autorrealização. A qualidade de vida também pode ser definida com a satisfação das necessidades das pessoas. Portanto, é evidente que esse conceito seja muito subjetivo e que dependa de valores socioculturais. O conceito de qualidade de vida é definido como uma percepção subjetiva e global. Em 1993, a Organização Mundial da Saúde propôs uma nova definição que enfatiza a noção de percepção. A qualidade de vida é definida como a percepção que o indivíduo tem de seu lugar na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que ele vive. Em relação aos seus objetivos, expectativas, né, suas normas e também as preocupações. É um conceito muito amplo que pode ser influenciado de maneira complexa pela sua saúde física, aliás, pela saúde física do sujeito, seu estado psicológico e seu nível de independência, suas relações sociais e seu relacionamento com os elementos essenciais de seu meio ambiente. É claro que uma definição tão ampla transpasse e muito o que é realizável nos estudos de pesquisa clínica, mas abre uma reflexão sobre a escolha dos elementos essenciais em relação à saúde e à doença. A qualidade de vida é avaliada levando-se em conta elementos objetivos e subjetivos. A qualidade de vida pode basear-se em elementos objetivos, autonomia, sintomas, aspectos materiais, segurança reduzida. E subjetivos, aspectos psicológicos, percepção das diferentes áreas de qualidade de vida, que constituem os dois eixos principais da medida. Sua avaliação é, portanto, teoricamente diferente de uma medida de saúde. Da mesma forma, sua medição não se resume a uma medida de autonomia, como o índice de Karnofsky, ou a uma vida sem sintomas de toxicidade relacionada ao trabalho e sem recaída. A qualidade de vida só pode ser apreciada pelo próprio paciente e não pelo médico ou terapeuta, à exceção de casos particulares em que o estado cognitivo do paciente não o permite, né? Os dois métodos possíveis são os testes psicológicos e as ferramentas psicométricas. A entrevista psicológica é rica e pode abordar todos os aspectos da qualidade de vida, mas tem a desvantagem de ser difícil de padronizar e impossível de se aplicar em grande escala. As ferramentas psicométricas são compostas por questionários com respostas fechadas do tipo dicotômico, sim ou não, ou do tipo qualitativo, ordenado em intensidade, um pouco, muito, enormemente, ou em frequência. A resposta à questão pode se apresentar na forma de uma escala analógica visual, linhas de 10 centímetros, onde o paciente deve se situar entre duas extremidades, esquematizando as duas situações extremas de um domínio a explorar. Por exemplo, uma escala de intensidade de dor. As principais escalas de medição de qualidade de vida.
oncologistas e psicometristas desenvolveram questionários mais adequados à doença do câncer, incluindo perguntas suficientes para explorar os vários aspectos da qualidade de vida relacionada à saúde, sem ser muito demorado para não cansar o paciente. Contam-se cerca de 100 questionários, mas muitos deles foram projetados para responder ao objetivo de um estudo e não atendem aos critérios psicométricos necessários. Questionários foram desenvolvidos em vários países da América do Norte e Europa, incluindo Holanda, França, Itália e também Suíça. A necessidade de se dispor de questionários internacionais emergiu com a introdução da medida de qualidade de vida em ensaios terapêuticos multicentrados. Assim, o FLIC, que significa Function Living Index Cancer, né, que é o índice de vida funcional em câncer, e em seguida o FACT, que é o Functional Essential Cancer Treatment, índice de avaliação funcional do câncer, foram gradualmente impostos na América do Norte e na Europa, o questionário desenvolvido pelo IORTEC, que é Organisation Européenne de Recherche de Traitement do Câncer, Organização Europeia de Pesquisa de Tratamento de Câncer. Atualmente, observa-se a predominância de 2 questionários em todos os estudos, sendo que o QLQC30 do IORTC e o FACT, que são acompanhados por vários módulos particulares, validados em curso de validação ou em desenvolvimento. Esses módulos correspondem, em sua maior parte, a uma localização cancerosa. O QLQ-C30 do EORT e o FACT-T foram substituídos pelo FLIC, que é o FLIC. O conceito de terapias de suporte. Tendo aparecido na década de 1900, as terapias, aliás, 1990, desculpa, as terapias de suporte visam garantir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes nos planos físicos, psicológico e social, em todos os momentos da vida. Eles podem ser prodigalizados durante toda a doença. Essa noção de terapias de suporte, portanto, veio da lógica dos tratamentos garantindo uma melhor qualidade de vida para o paciente. Lembramos que as terapias de apoio se constituem de toda a terapia e apoio necessário para as pessoas doentes, paralelamente aos tratamentos específicos, onde existem ao longo de doenças graves. Melhorar a qualidade de vida do paciente. Bom para ele, com a equipe médica. Melhorar a qualidade de vida do paciente apresenta muitos interesses em oncologia, tanto para a equipe de terapeutas como para o doente. Embora tenham sido feitos progressos na melhoria de algumas sobrevivências de câncer, ainda há muito a fazer, especialmente no que diz respeito à qualidade de vida de pacientes que às vezes são curados, mas que apresentam efeitos secundários graves ou sequelas para toda a vida. Levando em consideração os desejos dos pacientes sobre qualidade de vida, este novo tratamento torna possível ter uma medicina mais humana, uma vez que melhora as relações entre a equipe de saúde e o paciente. Este último se sente apoiado na totalidade de seu ser e não apenas no tratamento da doença. Suas demandas são melhor ouvidas e ele se torna, assim, com mais frequência, um ator de sua saúde. Aqui, diminuição dos efeitos colaterais ao longo de todo o tratamento convencional. Diminuir os efeitos colaterais, tais como náuseas, distúrbios dos folículos pilosos, que é a alopécia, né, a fadiga, entre outros, causados por quimioterapia, radioterapia e tratamentos anti-hormonais. Prevenção ou desaparecimento de sequelas ou complicações após os tratamentos convencionais. Como prevenção de linfoedema, após excisão axilar, a ablação de glândulos linfáticos debaixo dos braços, para câncer de mama ou prevenção de aderências abdominais, após cirurgia abdominal, que podem causar oclusões secundárias, desde o primeiro ato cirúrgico. Também é possível evitar o aparecimento de fibroses pulmonares ou retroperitonéias após irradiação. Prevenção de cânceres secundários, isto é, cânceres induzidos após tratamento de câncer anterior. Isso é realizável pelo tratamento de certos efeitos colaterais,
quando no primeiro tratamento contra o câncer, como, por exemplo, a prevenção de câncer espino ou basocelulares, que é o câncer de pele, ou hemangiosarcomas, que é o tumor maligno resultante da proliferação de células reticulares e endometeliais dos vasos sanguíneos, após uma irradiação que foi bastante mal suportada pelo paciente. Pode-se prevenir o aparecimento de um câncer de uma mama após uma irradiação importante da parede torácica em tratamento de doença de Hodgkin, que é o câncer do sistema linfático que resulta em gânglios. Essa prevenção pode ser feita trazendo ao paciente o benefício de tratamentos complementares, como a aromaterapia, e muitos outros nos momentos da irradiação inicial do primeiro câncer. Melhor aceitação e conformidade ao tratamento alopático da parte do paciente devido à diminuição dos efeitos colaterais. Muitos pacientes estão dispostos a aceitar tratamentos convencionais quando sabem que terapias complementares como a aromaterapia podem reduzir consideravelmente a toxicidade dos tratamentos convencionais. Sobre o plano médico propriamente dito, a otimização da estratégia terapêutica. Devido a uma melhor tolerância à quimioterapia ou radioterapia, tratamentos alopáticos podem ser administrados com muita frequência em condições muito melhores, sem interrupções, sem espaçamento ou redução de dores. Isso permite propor ao paciente a melhor estratégia terapêutica, aliás, desculpa, eu vou voltar a ler aqui, sem interrupções, sem espaçamento ou redução de doses e não de dores. Isso permite propor ao paciente a melhor estratégia terapêutica com a máxima eficiência ao diminuir a toxicidade. Considerar a qualidade de vida em ensaios clínicos e também em estudos. A partir de agora, certos estudos ou ensaios clínicos também levam em consideração critérios de qualidade de vida. Isso é uma coisa muito boa. Para a maioria dos ensaios clínicos, os principais objetivos são a sobrevivência global ou a sobrevivência sem progressão da doença, ou mesmo a resposta do tumor. A sobrevivência continua a ser o critério principal na maioria dos ensaios clínicos. No entanto, em muitos ensaios clínicos com pacientes com câncer em estado avançado, os tratamentos convencionais têm pouco impacto na sobrevivência e, então, neste caso, o objetivo dos tratamentos é melhorar a qualidade de vida, mais do que a quantidade de vida. Pode-se citar como exemplo de um estudo que leva em consideração a qualidade de vida, o estudo CANTO, para Cancer Toxicities. Eu vou ler a nota sobre o estudo CANTO, que é um projeto de grande envergadura ligado ao Instituto Gustave Roussy e coordenado pela Federação Nacional dos Centros de Luta contra o Câncer. O Centro François Lehec, em Dijon, sob a supervisão do professor Pi Alverhooks, irá coletar os resultados das informações concernentes à toxicidade crônica dos tratamentos coletados em mulheres estudadas em 10 centros franceses de luta contra o câncer. O Dr. F. André, da IGR, do Instituto Gustave Roussy, será responsável por listar essas toxicidades e suas características. E o Dr. Dauchi e o Dr. Amiel avaliarão o impacto sobre a qualidade de vida desses pacientes sobre a economia. Então, esse é o estudo CANTO, bem interessante. O objetivo desse estudo é quantificar e prevenir toxicidades crônicas relacionadas aos tratamentos, que é a cirurgia, a radioterapia, terapia hormonal, etc. A finalidade é melhorar a qualidade de vida das mulheres tratadas para o câncer de mama localizado, prevenindo os efeitos tóxicos do tratamento. Ele se encaixa em um dos eixos do plano de câncer, a vida após o câncer. O estudo CANTO é um chamado estudo de grupo, ou seja, pretende-se acompanhar um grande número de pessoas a longo prazo. Ele acompanhará 10 mil mulheres tratadas para o câncer de mama, do estágio 1 ao 3, por 10 anos, que serão incluídas no estudo entre 2002 e 2016, para construir uma base de dados sobre toxicidades relacionadas ao tratamento que tenham uma repercussão na qualidade de vida e no status social.
A qualidade de vida também está incluída no programa do último plano de câncer da França, que é na vigência de 2014 a 2019. E esse plano foi elaborado em 2014 e afirma preservar a continuidade e a qualidade de vida. O tratamento deve ser cada vez mais parte de uma consideração mais ampla da pessoa afetada em todas as esferas de sua vida pela doença. A ambição do plano de câncer é preservar ao máximo a autonomia, a continuidade e a qualidade de vida das pessoas com câncer durante o período de tratamento, mas também, após esse período, assegurando suportes abrangentes e personalizados. O plano de câncer tem como objetivo materializar as condições para passar de um percurso de tratamentos centrados na gestão médica do câncer para um percurso de saúde, levando em consideração o conjunto de necessidades da pessoa doente e seus parentes, nos planos físico, psicológico e social. Todos os pacientes que o necessitam devem poder ter acesso às terapias de suporte adequadas, tratamento contra a dor, conselhos dietéticos, apoio psicológico, apoio social, terapias paliativas, etc., inclusive em atendimento domiciliar. Em que momento da doença, então? A aromaterapia pode ser utilizada em todas as fases da doença, desde o anúncio da enfermidade durante os tratamentos alopáticos, em fase pré ou pós-operatória, durante e após a quimioterapia, durante a radioterapia ou durante um tratamento de terapia hormonal, durante as remissões, no final dos tratamentos alopáticos ou no momento das terapias paliativas. A aromaterapia é uma ajuda preciosa para melhorar a qualidade de vida. Quando a gente usa desde o início da doença. Os óleos essenciais, como os óleos de laranja amarga, que é o citrus folhas, né, Citrus aurantium, e tangerina, Citrus reticulata, ajudarão a combater a angústia e medos relacionados à doença e aos tratamentos. Laranja amarga é o petit grain. Tá? Após uma intervenção cirúrgica, para a prevenção de cicatrizes e queloides, que são as hipertróficas, o óleo essencial de Sempre Viva Verdadeira, que é o Sempre Viva Immortelle, fornecerá toda a sua ajuda nos dias seguintes à intervenção, para diminuir o edema linfático que pode ocorrer após uma ablação ou excisão dos glândulos. As misturas de óleos essenciais à base de Sempre Viva Verdadeira, limão siciliano, casca, né, que é o citrus lime, o tea tree, que é a melaleuca, e o niauli, que é tecineol, que também é a melaleuca, um outro tipo, associados com óleos vegetais em massagem, evitarão muitas punções linfáticas após certos procedimentos cirúrgicos. No momento da quimioterapia, os medicamentos utilizados na quimioterapia às vezes causam efeitos colaterais importantes. A ajuda da aromaterapia irá reduzir ou até mesmo impedir o seu aparecimento e assim reduzir consideravelmente o uso de medicamentos alopáticos, que são prescritos para gerenciar esses efeitos colaterais. Por exemplo, um efeito colateral, que é o distúrbio do sistema digestivo, que pode causar náuseas e vômitos. Os distúrbios do sistema digestivo são classificados, segundo a Organização Mundial de Saúde, em graus de 0 a 4. Tem uma tabela, né, que vai mostrar todos esses distúrbios desse sistema, tá? Eu vou continuar somente a leitura. Aqui, as quimioterapias são mais ou menos eméticas, ou seja, que dão náuseas. Elas são, sobretudo, as antraciclinas e sais de platina, que são os mais emetogênicos, que causam as náuseas. Essas náuseas e vômitos, às vezes, são bem diminuídos por medicamentos como, eu vou ler os nomes, né? Zofran, Kitril, Emende, Solumendrol e Vogalene, mas muitas vezes alguns deles causam outros efeitos colaterais, como a constipação. O óleo essencial de limão siciliano, que é da casca, permite reduzir consideravelmente náuseas, vômitos e também uma diminuição notável na ingestão de antieméticos clássicos, ou pode até mesmo chegar à sua supressão total. O óleo essencial de hortelã-pimenta pode igualmente ser associado se os vômitos forem importantes. Outros distúrbios, os distúrbios hematológicos.
As mucosites, que são inflamações na cavidade bucal, fazem parte dos efeitos colaterais frequentes da quimioterapia. Eles são ou a expressão da toxicidade direta do agente utilizado ou da imunodepressão secundária, facilitando as micoses. Essas mucosites podem ser observadas com a grande maioria dos protocolos, mas são mais frequentes com o metotrexato, com proporção equivalente à dose administrada. O fluorouracilo, 5-FU, em uso contínuo, e os alcaloides da vinca, que é a viblastina, que é o Veban, vincristina, Ocovin, videstina, eudizine, vinorelbine, que é nalvebine. Elas se localizam frequentemente na cavidade bucal, mas podem se estender a todo o trato digestivo. As preparações à base de óleos essenciais de capim-limão, que é o lemongrass, o óleo essencial de tea tree, a melaleuca, e de niaule, também outro tipo de melaleuca, diluídos em um óleo vegetal de germe de trigo e usadas em emulsão com a saliva, são muito eficazes no combate dessas úlceras bucais, aftas e micoses. Outro efeito, a constipação. A constipação é frequente e suas causas diversas. Pode ser a própria doença cancerosa, como as localizações digestivas e peritoneais, as mudanças de estilo de vida, que é alimentação, acamamento, né? E medicamentos, como os morfínicos, a quimioterapia e produtos associados. De fato, os antieméticos, medicamentos antináuseas, especialmente as cetronas, como o Zofran e o Kitril, podem ser responsáveis por fenômenos de constipação, por vezes duradouros e contínuos. Por conseguinte, será necessário distinguir entre os seus papéis e os de certos citotóxicos, que são os fármacos de quimioterapia, retardadores do trânsito intestinal. A constipação ligada aos citotóxicos pode ser acompanhada por dor abdominal, náuseas e vômitos. O óleo essencial de manjericão e o óleo essencial de gengibre ajudam a combater a constipação. Outro efeito colateral, o paladar modificado. O óleo essencial de limão siciliano ajuda a restaurar o sabor normal dos alimentos. Inúmeras drogas alteram o paladar, como a docetaxel, que é o Taxotere. Distúrbios da pele, dos pés e das mãos. Certas quimioterapias e terapêuticas direcionadas ocasionam transtornos tróficos cutâneos das extremidades, como a síndrome mão e pé, também chamada eritrodisestesia. Eritrodisestesia palmoplantar. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em 1974. Na maioria dos casos, cerca de 80%, a síndrome mão-pé é de baixo grau. Grau 1, de acordo com os critérios que existem. Existem grau 1 e grau 2. O grau 1, o eritema moderado, inchaço ou descamação, não interferir nas atividades diárias. O grau 2 também não interfere nas atividades físicas normais, mas criam bolhas ou ulcerações com menos de 2 centímetros de diâmetro. Tem um grau 3, que tem bolhas, ulceração e inchaço, que interferem na caminhada, nas atividades diárias normais, e também não conseguem usar roupas usuais. E o grau 4, processo difuso ou local que resulta em complicações infecciosas ou acamamento ou hospitalização, tá? Essa síndrome palmoplantar pode ser deletéria em termos de qualidade de vida durante a quimioterapia. As principais quimioterapias responsáveis pela síndrome mão-pé são capexitabine, que é a Xeloda, ou Exceloda, né? Topatecano, Icantin, ou Ricantin, docetaxel, Taxotere, doxorubicina, Coedix, terapias direcionadas tais como cetuximab, Erbitux, sorafenib, Nexavar e sinusitib, Sustente. São também responsáveis pela síndrome de mão e pé. Essa síndrome pode ser atenuada por óleos essenciais em massagens de lavanda Skype, que é a lavândula latifolia. Tea tree, sempre viva verdadeira,
verdadeira diluídos com óleo vegetal. Outro efeito, a acne medicamentosa. A utilização de anticorpos monoclonais direcionados a anti-VEGF ou anti-EGV, EGF, aliás, revelou novos efeitos colaterais de acne purulenta no rosto e na parte superior do corpo. Esse efeito colateral pode ser tratado por aromaterapia que evita a prescrição de antibiótico como doxiciclina. As principais moléculas que dão a acne são capecitabine, axeloda, né, cetuximab, herbistus, erlotinib, que é a Tarceva, panitumumab, vectibis. A aplicação de hidrolato de lavanda é muito útil na área acneica, bem como a ingestão do óleo essencial de tea tree. Olha, a França fala muito de ingestão, né? Bom, edema, outro efeito colateral. Os edemas são efusões serosas relacionados ao docetaxel, que é o Toxiteri, não aparecem ou mesmo desaparecem com o óleo essencial de limão siciliano. Muitos outros óleos essenciais também são eficazes para a redução desses edemas. Epistaxe, que é o sangramento do nariz. Alguns tratamentos causam epistaxis, como bevacizumab, Avastin, onde o óleo essencial de cisto, que é o cisto ladanifer, 2 ou 3 gotas em uma mecha de algodão interrompe as epistaxis. Bom, no momento da radioterapia, como usar os óleos essenciais? A radioterapia é um dos tratamentos do câncer. Ela consiste em expor as células cancerosas de um tumor às radiações que impedem a multiplicação de células doentes, levando-as à destruição. Mais de 70% dos pacientes portadores de tumores malignos farão, durante a evolução de sua doença, recurso uma ou mais vezes à radiação. Essa utilização pode se dar no estágio inicial em associação com a cirurgia ou com a quimioterapia e cada vez mais raramente como tratamento exclusivo. Também é usado durante a fase metastática para o tratamento de metástase ósseas cerebrais. Constatam-se efeitos secundários diferentes de uma pessoa para outra, dependendo do tipo de radiação, da área tratada e do estado geral do paciente. Os principais efeitos colaterais são um eritema, que é a irritação da pele no local da área irritada, um caso de irradiação da boca, do pescoço e parte superior do tórax, aftas, dificuldade de deglutação e falta de saliva. Em caso de irradiação do abdômen, náuseas e diarreias, e em caso de irradiação da bacia pélvica, distúrbios urinários e diarreias. O óleo essencial de Niauli, que é um outro tipo de melaleuca, é interessante para prevenir a radioepidermite, que é a vermelhidão da pele, causada pela radioterapia. Durante o tratamento, 2 aplicações por dia. Primeira aplicação logo após a sessão e outra após 2 ou 3 horas desse óleo essencial usado puro na zona irradiada. Irradiada, é isso mesmo. São muito eficazes para diminuir a intensidade e duração da radioepidermite, especialmente para a radioterapia da mama e radioterapia cervical, que é o pescoço. Um trabalho com óleo essencial de Niauli foi realizado em 2002 com o Centro de Radioterapia da região de Aix-en-Provence, que é na França, em pacientes com câncer de mama em tratamento com radioterapia. Esses pacientes foram monitorados durante a radioterapia e os 6 meses seguintes. O fotótipo, ou seja, a habilidade da pele para queimar ao sol e o volume da mama foram levados em consideração, uma vez que esses 2 fatores influenciam o grau da radioepidermite. Então, para isso, dos fotótipos, criou-se assim, para o volume, 3 grupos foram definidos. O grupo 1 tem o volume da parede, que é o paciente que sofreu uma mastectomia, ou seja, não tem o seio. O grupo 2, volumes pequenos e médios. E o grupo 3, volume importante, isso quanto ao seio, né? O grau de radioepidermite depende desses fatores. De fato, em pacientes do fotótipo 1 e 2,
que é o fotótipo 1, a pele é leitosa, os cabelos ruivos, sempre se queima ao sol e também nunca se bronzeia, e o fotótipo 2, a pele clara, os cabelos loiros, queimaduras, sempre, muitas vezes apresentou queimaduras ao sol e às vezes bronzeamento. A radioepidermite será mais importante que nos pacientes do fotótipo 4 e 5. 4, a pele é morena, os cabelos castanhos escuros, nunca se queima ao sol, mas também sempre se bronzeia. E o 5, a pele é negra, os cabelos são negros, nunca se queima ao sol e também se bronzeia sempre. De forma similar para o volume, tanto maior ele será, mais a radiodermite será importante. Esses fatores foram levados em consideração para a análise da interpretação dos resultados. A classificação das radiodermatites utilizadas para esse trabalho foi a da Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer. O objetivo principal desse trabalho, que foi a preservação da radiodermatite aguda, foi alcançado ao final da radioterapia, quando observou-se uma diminuição de 50% no eritema de grau 2 e uma queda de 66% em dermatite exudativa de grau 1. Além disso, de acordo com os pacientes, a tolerância à radioterapia foi muito boa. 80% de tolerância excelente, 15% boa e 5% sem resposta. Para a radioterapia da esfera otorrinolaringológica, e também abdominopélvica, é importante associar, além da aplicação cutânea do óleo essencial de Niauli, o uso em dose oral. Outros óleos essenciais são utilizados igualmente para outros locais de radioterapia. Muito interessante, né? Bom, aromaterapia no momento da hormonoterapia. Óleos essenciais como Sempre Viva Verdadeira e também o óleo de saro aliviarão bem a dor induzida pela hormonoterapia, como a Femara, Arimidex e Aromazin. No momento das terapias paliativas. Bom, nas mentes de muitas pessoas, as terapias paliativas são sinônimos de tratamentos de fim de vida, uma vez que englobam todas as situações em que não há mais uma solução curativa, isto é, aquelas relacionadas a pacientes portadores de tumores avançados em fase metastática, mas que podem ser uma expectativa de vida muito longa graças ao progresso dos tratamentos. As terapias paliativas são praticadas por uma equipe multidisciplinar em uma abordagem global e individualizada para prevenir e aliviar os sintomas físicos, antecipar os riscos de complicações e levar em conta a opinião do paciente. O acompanhamento para as necessidades psicológicas, espirituais e sociais no respeito e dignidade dele e dos que o rodeiam. Centrado no doente e na sua família, a qualidade de vida dos pacientes grandemente melhorada por uma maior implementação de redes de terapias paliativas e de boas práticas. Quase 90% dos pacientes desejam terminar seus dias em casa cercados por suas famílias. No entanto, 80% das pessoas ainda morrem em uma enfermaria hospitalar. Hipóteses podem explicar esses números. A morte sempre é assustadora e hoje em dia frequentemente para o paciente, como também para seus parentes. E é esse medo do desconhecido que causa ansiedade e que muitas vezes empurra as famílias a hospitalizar a pessoa no final da sua vida, pensando que será melhor cuidada em instalações médicas. No entanto, o paciente em fim de vida precisa geralmente de uma presença benevolente ao seu lado, o que acalma a maior parte de sua ansiedade e o tranquiliza. A manutenção a domicílio da pessoa, em fim de vida, necessita de várias condições. A presença da família, mas também a do médico que pode ver seu paciente regularmente. O paciente precisa de seu médico mais do que nunca para evitar que se sinta abandonado. As redes e associações de terapias paliativas são inestimáveis para manter os pacientes em suas casas e apoiar as famílias. O acompanhamento de uma pessoa em fim de vida e seus acompanhantes consiste em lhes dar atenção, ouvir, confortar, levando em conta os componentes do sofrimento global.
As chaves das terapias paliativas são a abertura, a escuta e o compartilhamento. A aromaterapia também encontra seu lugar no contexto de terapias paliativas. A via de administração dos óleos essenciais mais interessante será a massagem, bem como a difusão atmosférica. As dores poderão ser atenuadas por certos óleos essenciais, como hortelã-pimenta, o sário e o manjericão. Estes óleos essenciais poderão permitir, poderão permitir diminuir as doses dos analgésicos, tais como os opioides ou morfínicos, que às vezes causam efeitos colaterais problemáticos. A ansiedade, a angústia e o distúrbio do sono serão atenuados com óleos essenciais tais como de lavanda verdadeira, tangerina, laranja amarga, que é o petigrém, estragão, que é a artemisia, a manjerona verdadeira e muitos outros óleos essenciais também podem ser usados. As escaras respondem bem ao tratamento dos óleos essenciais, como a Sempreviva Immortelle, o cisto, a mirra e o mastique. O soluço, que muitas vezes é difícil de tratar com alopatia, responderá bem aos óleos essenciais antiespasmódicos, como o óleo essencial de estragão. Os óleos essenciais também podem ajudar em muitas outras áreas das terapias paliativas, especialmente para o fim da vida, onde óleos essenciais como o olíbano, a mirra e o espruce canadense ou nardo se revelam de uma enorme eficácia para apaziguar a pessoa moribunda. Os países vizinhos, a França ou a Grã-Bretanha e a Alemanha, trabalharam muito com os óleos essenciais junto com os pacientes em final de vida. Estudos nos centros de terapias paliativas da Grã-Bretanha mostraram, por exemplo, que a massagem de aromaterapia melhora a qualidade de vida e reduz o sofrimento psicológico com o óleo essencial de lavanda verdadeira. Agora, a conclusão desse capítulo. A aromaterapia pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes com câncer durante os vários estágios da doença, tanto nos momentos dos tratamentos alopáticos, ao final dos tratamentos convencionais, no momento das remissões ou ainda durante as terapias paliativas. A Sociedade Norte-Americana de Clínica de Câncer afirmou que a medida da qualidade de vida tornou-se um dos elementos chaves na avaliação do impacto das terapêuticas contra o câncer. Deve-se lembrar, no entanto, que as indicações para o tratamento com óleos essenciais fornecidos neste capítulo, em função das diferentes fases da doença ou tratamento da patologia, são apenas exemplos. Os óleos essenciais são substâncias poderosas e seu uso deve ser orientado por um aromaterapeuta qualificado ou um médico que os conheça bem, especialmente se usados por via oral. Excelente, riquíssimo esse capítulo. Então, eu convido você, se você está gostando, a dar o seu joinha, o seu like, se inscrever no canal, passar para um amigo, amiga que precisa desse conhecimento, nos ajudar a expandir esse conhecimento, seguir nossas redes sociais também, nos ajudar com sugestões de quais conteúdos a gente produz para vocês, a gente faz, não só a leitura dos livros, isso aqui é uma facilidade, é um estudo, uma facilidade para você conhecer esses livros que a gente tem disponível em nossa biblioteca aromática para estudo, presencialmente aqui na Amor de Manhinha, Aromaterapia, e também na nossa loja, em que a gente vende esses livros, tá? É só nos procurar, entre em contato conosco e a gente passa todas as informações. Gratidão imensa e vamos seguir o estudo, que o próximo assunto é esse aí, mecanismos de ação dos óleos essenciais. Até lá!